volta com o programa de hoje. Eu estou conversando com o professor Thomas da Rosa Bustamante, professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, que está aqui em Natal para dar um curso sobre precedente judicial. Professor, eu encerrava o bloco anterior lhe perguntando sobre, digamos, se do ponto de vista da filosofia do direito, da sociologia do direito, esse entendimento, esse conceito formado acerca do precedente, ele é saudável para o sistema jurídico brasileiro? Olha, existem visões mistas e diferentes sobre uma questão como essa. Do ponto de vista puramente normativo, do ponto de vista ideal, partindo de uma concepção filosófica sobre a justiça, você consegue encontrar não apenas razões pragmáticas, mas razões morais também. Se você tem um filho de 10 anos e você deixa ele assistir um programa de televisão até um pouco mais tarde, porque você acha que aquele é um programa educativo e que será bom para a educação dele, né? Tem uma hora, ele tem que dormir às 9 horas, você cria uma exceção ali para o dia, naquele dia ele poder ver um pouquinho. Você repete esse comportamento, se acontece uma situação idêntica na semana seguinte, você criou uma expectativa nesse seu filho. Ele vai perguntar, se você disser, olha, não, esse programa é educativo, contribui para a sua formação, mas mesmo assim eu não quero que você assista hoje. Ele vai naturalmente exigir que você... Exigir não, mas ele vai se sentir no direito de ter uma explicação. E você mina um pouco da sua própria autoridade, você perde um pouco a sua própria autoridade se você exerce ela de maneira arbitrária. E o judiciário, por que ele deveria de ser diferente? Nós criamos expectativas e existe um dano para a justiça quando 2 casos idênticos são decididos de maneira diferente. E existe também um problema que eu já mencionei da ineficiência. Um judiciário que não consegue chegar a um consenso é um judiciário ineficiente. Então existe esse medo, né, de você ter uma incoerência. E do ponto de vista moral, é puramente saudável que o direito seja assim. Afinal de contas, nós criamos tribunais. Uma das funções deles é essa. Se não tivesse essa função de uniformizar um entendimento, de fixar uma diretriz, de permitir que vários magistrados debatam sobre uma questão, ao invés de deixar só com a palavra do juiz singular, para que precisaríamos de tribunais? Quer dizer, é um aspecto muito importante esse aspecto da coerência. Então, eu acho que é saudável desde que se aplique o precedente de maneira racional. E é para isso que a gente tem sido escrito muita coisa, tem tido um desenvolvimento grande na literatura jurídica nacional sobre o precedente. O número de livros escritos no Brasil sobre o tema nos últimos 5 anos é significativo. Então, naturalmente, esse tema é objeto de muito estudo, de muito debate, de muita discussão. E, naturalmente, também deve ter problemas na aplicação do precedente. Sem dúvida. Quais são os principais problemas, professor, encontrados? Os principais problemas, eu poderia agrupar vários. Um deles, eu acho, que muitos precedentes têm sido criados de maneira assodada. A legislação brasileira criou um sistema nos tribunais superiores, no STJ e no STF, e parece que ele está sendo estendido também para a Justiça do Trabalho. O sistema é o seguinte: surgiu um caso controverso, surgiu um caso que exige um estudo maior e que a solução dele não está fixada e que ele vai atingir potencialmente várias pessoas. Um caso com repercussão geral ou um caso de recurso repetitivo. A nossa lei diz o seguinte: todos os processos ficam suspensos até que o Supremo, ou o STJ, ou agora o TST, fixem a diretiva. E aí eles, num caso só, decidem uma questão que vai ser feita, que vai valer para todos os demais. O problema é que você pula várias etapas. Uma das críticas que se tem feito ao modelo é que não se tem deixado o precedente maturar o suficiente, né? Seria bom que os tribunais decidissem depois de vários juízes de primeiro grau terem decidido, depois de vários tribunais de apelação terem decidido, para que quando o caso chegasse para ser decidido, já houvesse
uma certa reflexão. Se você decidir os casos muito rapidamente, você pode criar um problema. Se você você coloca toda a responsabilidade pela construção da justificação da decisão num único órgão. E isso não é muito democrático. Um outro problema, às vezes, esse problema acontece mais no Supremo do que nos outros tribunais, é o problema inverso. Às vezes o Supremo reconhece que um caso tem repercussão geral e fica 5, 6 anos esperando o julgamento e não coloca em pauta. E aí ficam todos os processos suspensos, fica uma insegurança jurídica e o sistema não funciona. Mas eu acho que a principal reclamação que eu tenho ouvido dos juízes é uma incapacidade de alguns tribunais superiores para se atentar às especificidades do caso. O juiz de primeiro grau é um juiz que está muito mais próximo do caso, muito mais próximo, e ele consegue perceber sutilezas. Eu acho que os juízes de primeiro grau devem colocar essas sutilezas no papel. Porque, na verdade, o primeiro grau lida com o fato, né? Os tribunais superiores lidam com o processo, né? Eles lidam... Quer dizer, se o papel do Tribunal Superior é fixar a regra, os casos excepcionais têm que ser identificados por alguém. E quem, além de um juiz de primeiro grau, teria capacidade de identificar esses casos especiais? Então, uma reclamação constante que eu tenho ouvido dos juízes é que muitas vezes chega uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e passa por cima da decisão deles quando eles acreditam que não seria o caso de aplicar aquele precedente que motivou a reclamação no Supremo. E isso cria uma potencialidade de injustiça. Eu acho que, no fundo, um sistema de precedentes tem que confiar no magistrado de primeiro grau também. Quer dizer, mas não vê-lo sempre como um rebelde que está deixando de fixar, de cumprir a orientação fixada nos tribunais superiores. Como é que eu acho que isso vai se resolver? Eu acho que a gente tem que assimilar um pouco essas mudanças que são feitas. Talvez o maior problema do processo no Brasil, do processo eu falo processo civil, trabalhista, penal, é que a nossa legislação muda numa velocidade impressionante. E você introduz novos institutos jurídicos, por exemplo, você quer migrar de um modelo da supremacia da lei para um modelo da supremacia da lei como precedente, para um modelo de precedentes vinculantes, e você quer fazer isso em 5 anos. E não dá certo. Mudar a cultura jurídica é algo demanda um tempo, né? Exige educação, exige discussão, exige participação. É uma mudança cultural, na verdade, claro, né? E não se muda por decreto ou por lei. Eu acho que a lei é importante criar procedimentos, mas que se crie e antes de mudar, se espere um tempo para ver se deu certo a mudança anterior. Professor, uma dúvida que talvez o telespectador de casa esteja com ela também, o que está nos assistindo. Na verdade, assim, esse entendimento, né, do precedente todo formado, de certa forma, quando é que fica a súmula aí? Já que a súmula é um entendimento, digamos assim, dos tribunais superiores e que tem as suas repercussões nas instâncias mais abaixo do judiciário brasileiro. Qual é a diferença entre súmula e precedente? Olha, a súmula, diferentemente do precedente, é algo que está na nossa tradição jurídica, está no nosso sangue, desde a época do Império, porque nós tínhamos os assentos na época do direito colonial que eram iguaizinhos às súmulas, ou pelo menos muito parecidos. A súmula é um instituto tipicamente do direito brasileiro. Não existe uma palavra em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, que possa traduzir. Os juristas brasileiros, quando eles dão palestras no exterior, eles passam um aperto muito grande, porque eles têm uma dificuldade de explicar o que seja a súmula. A súmula, quando ela foi proposta, antes dela ser proposta, a criação da súmula, não da súmula vinculante, mas lá atrás, na década de 60, antes disso, antes da década de 60, tinha havido várias propostas já de se criar súmulas e de se atribuir a elas efeitos vinculantes. E foram rejeitadas porque isso seria uma separação dos poderes. Seria, uma violação ao princípio da separação dos poderes.
Porque a súmula seria entendida como uma espécie de ato de quase legislação pelo Poder Judiciário. Porque a súmula não decide um caso concreto. A súmula pega um preceito geral, um verbete, digamos assim. A forma como ela é redigida é muito parecida com a lei. Qual foi a solução na época? A solução foi do ministro Vitor Nunes Leal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele propôs a súmula como apenas um mecanismo de conhecimento do direito. Um mecanismo que não seria dotado de autoridade em si. Um mecanismo que estaria à disposição dos juízes e dos juristas, de modo geral, para facilitar o conhecimento do direito. A súmula teria uma função, digamos assim, doutrinal, uma função de facilitar o acesso, tá? E não teria caráter vinculante. Sempre foi essa doutrina que prevaleceu. Depois da Constituição de 88, teve um movimento de fortalecimento da súmula e nós chegamos até a súmula vinculante. E aí tem um potencial problemático, porque para se criar a súmula vinculante, tem que haver uma vinculação ao caso concreto. Tem que haver um número reiterado de decisões repetitivas. E a súmula tem que meramente espelhar um entendimento que já foi fixado. E não fixar uma nova regra geral. Porque se ela fixa uma nova regra geral que não foi devidamente maturada pela jurisprudência, você não tem um ato de divulgação de um entendimento. Você tem um ato legislativo, praticamente. Então, o que a gente tem percebido é que a súmula é um instituto muito perigoso. Eu não estou dizendo que ela tem que acabar, até porque faz parte da nossa cultura jurídica, mas eu estou dizendo que tem que ter um cuidado maior. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, tem súmulas muito gerais, muito desacopladas, desvinculadas de casos concretos. O Código Civil, o novo Código de Processo Civil, ele tenta corrigir um pouco isso, dizendo que as súmulas devem ser aplicadas sempre tendo em mente aqueles casos que as geraram. Agora, isso dá mais trabalho para os juristas, né? Os juízes vão ter que se deter mais nos casos e menos nos verbetes. Essa seria a diretiva que eu daria para que se aplicasse corretamente a súmula no direito brasileiro. Muito bem, professor Thomas da Rosa Bustamante. Nosso tempo, infelizmente, já chegou ao final. Gostaríamos de continuar a conversa, mas, infelizmente, temos nosso tempo de televisão. E desde já agradecemos e deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações finais. Bom, eu queria, então, eu acho que apenas agradecer a acolhida que eu tive nesse tribunal, tanto por esse programa, mas pelo público que me prestigiou, um público generoso, um público afetuoso, que recebeu com muita curiosidade, muito afeto. Eu estou saindo muito satisfeito com o feedback que eu tive aqui e aprendi muito com o curso também, com esse tipo de questionamento, né? E eu espero que possa ter dado uma pequena contribuição para esse tema que é tão importante e que ainda vai ocupar por tanto tempo, né, a atenção da comunidade jurídica brasileira. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Bem, telespectadores, nós conversamos hoje com o professor Thomas da Rosa Bustamante, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e por aqui nós encerramos o Justiça e Trabalho desta semana. Você fica agora com o professor artista. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá. Eu comecei a trabalhar com música muito cedo, porque eu sempre fui muito curioso na área musical. Meus irmãos estudavam violão e começaram a aprender a tocar violão, Eri e João, e eles deixavam o violão em cima do sofá de casa, e eu, quando eles saíam para ir para o colégio, eu pegava o violão e tentava fazer o que eles faziam, que eu ficava olhando, bisbilhotando. Aí eu comecei a fazer uns acordes, então eles viram que eu estava fazendo alguma coisa que tinha sentido, né? Estava legal aquilo. E eles começaram a me ensinar os acordes. Eu comecei a aprender a partir dali. Uma certa vez, chegou um amigo de meu irmão, que estudava com meu irmão, Leonardo. Aí disse, você não quer fazer umas músicas comigo, não? Aí ele disse, não, mas você faz uns acordes diferentes do meu, tal, então acho que você consegue botar umas melodias legais nessas letras que eu estou lhe dando. Aí me deu umas melodias e comecei. Foi a partir dele que eu comecei a compor. Essa coisa de letra e música, eu acho que tem que ter um trabalhozinho.
Você faz, não gosta, faz de novo, não gostou, refaz, até chegar ao que você quer. Fui convidado a participar de um Flor de Cacto, uma banda que foi para o Rio de Janeiro. Daí foi o meu primeiro contato efetivo com a música, no sentido de profissional. A música é 20% de inspiração e 80% de transpiração. As músicas, elas se eternizam pela qualidade. Quando tem qualidade, é o resto da vida. Quando você começa a tocar, pegar um instrumento, tocar uma canção que você fez, ou uma canção que um amigo seu fez, ou uma canção que você gosta, você começa a animar a sua alma, né? Você começa a se animar porque é como se aquilo lhe ensinasse muito a viver. E isso a gente vai, no dia a dia, ouvindo, aprendendo, gostando, batendo palma, curtindo e fazendo o que a gente gosta. Uma certa vez eu li que trabalhe com uma coisa que você gosta, que você não vai ter um dia de trabalho na sua vida. A música é amor, vida e prazer. Meu nome é Babal, eu sou artista da música potiguar brasileira. Desde o tempo de menino eu brincava com ar de sonhador. Conhecia a natureza beijando meus pés. O movimento da vila, da rua, o ronco do tambor. Em todos os arredores da Avenida 10. Os guaranis festejando a paz, o guerreiro bumbum. Éramos todos devotos, meninos fiéis. Quando não era possível ter sonho, a gente tinha um. Girava em torno da Avenida 10. O movimento do parque, o jogo de bola na lama, a bandeirinha é o poste, bom barquinho eu quero passar. A lata no carnaval, pra nós tudo aquilo era vida. Em meio àquela folia, a bagunça saía a tocar. La 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 la. Ah, la 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 la. Ah, la 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 la. Ah, la 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 la. Minha casa, bananeiro, jardim, os meus amigos, eu, Quinho, Bonfim, Nelson, Neguinho e Moisés, Galvão, Fernando, João e Omar, todos irmãos eris. Hoje nós somos saudades da Avenida 10. Hoje nós somos saudades da Avenida 10. Hoje nós somos saudades da Avenida 10. Hoje nós somos saudades da Avenida 10.